Olá, você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do livro Férias de Natal, do William Somerset Maugham. Nunca sei a pronúncia desse nome, gente. E assim, é um tipo de livro que eu não dava nada por ele. Ele está aqui na minha estante já faz uns 4, 3 anos mais ou menos. Ele saiu nessa coleçãozinha aqui, ó, da Grandes Nomes da Literatura, né? Daqui da Folha de São Paulo. E eu comprei porque, assim, eu já vi grandes elogios, né, ao Servidão Humana e ao Fio da Navalha, que são do mesmo autor, né. Aí, como tinha esse aqui, Férias de Natal, eu falei, vou comprar também. E eu tô lendo agora, né, estamos em clima natalino, então nada mais que justo, né, do que pegar esse livro desse clima. Mas, assim, se você for ver, só o título remete aqui ao Natal, porque a história não tem nada aqui, né. Por exemplo, não tem aquela coisa, aquele clima natalino e tal. Pra mim é apenas o título e o momento, enfim, da história, né, do que se passa aqui, né. Ele foi ali publicado mais ou menos ali na década de 1930, né, em 39, então o próprio autor, né, ele escreve e tem os seus livros publicados nesse período de entreguerras ali, né. Então, o contexto histórico é dentro da Europa durante esse período aí. Aqui ele vai abordar um pouquinho, por exemplo, da questão da Revolução Russa e dos seus desdobramentos ali nas personagens, por exemplo. A personagem principal aqui é Charlie, né? Charlie Mason, esse jovem aí britânico que tem essa família abastada, que tal, das artes, enfim, que ele logo no comecinho é dito que ele decide ir passar as férias de Natal ali em Paris dessa vez, e sozinho, né? E, claro, um jovem na noite parisiense ali, naquela época, que vai pensar o quê? Nossa, vou ter grandes aventuras, vou ver grandes romances e tal, aquela coisa toda. Mas não é bem o que ele vai ter, né? Quando você descobre aqui a história toda, não é bem isso que ele vai ter depois. Mas enfim, aí ele é levado pela família até a estação, né? E lembrei até do Ateneu, né? Logo no comecinho do Ateneu, quando o pai leva o filho na porta do Ateneu e fala, né? Aquela frase bonita que eu esqueci o nome. Fui pegar aqui a minha edição do Ateneu, né? Do Raul Pompeia. Eu já li esse livro aqui lá em 2015, lembro muito bem. E o comecinho dele é muito legal. E me lembrou muito essa ida, né? Do pai que leva o Charlie lá na estação, né? Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Essa frase que eu me lembrei do livro. Enfim, aí então ele vai aqui para Paris e chegando lá, ele, ele encontra com um amigo dele, o Simon. E o Simon, gente, é uma pessoa muito peculiar. Ele tem umas ideias de mundo interessantes, sabe? Muito baseada no individualismo da pessoa, tanto que ele fala que ele quer estipar da vida dele as relações humanas, né? E ele fala que estar ali só potencializou ainda mais a questão do conhecer-se a si mesmo e se bastar, né, basicamente. Na página 33 ele comenta, ó, creio que sempre me conheci, não há nada que nos esclareça tanto sobre nós mesmos como estar só no mundo, ser estrangeiro em toda parte e viver a vida em companhia de gente para quem nada significamos. Em seguida ele fala que da questão das palavras, o quanto é importante ele uma pessoa melhor no mundo que ele conheça do que ele mesmo, né, do próprio nariz, né. Ele fala, ó, eu sei falar, os homens devem ser arrastados à ação, não pelo raciocínio, mas pela retórica. Logo em seguida ele continua, né, o que importa é o caráter, é meu caráter que terei de moldar, tenho certeza de que com exercício não há nada que não possamos obter de nossa natureza. É apenas uma questão de vontade. Preciso adestrar-me de tal maneira que me torne indiferente ao insulto, ao desprezo e ao ridículo. Tenho de atingir um isolamento espiritual tão completo que, se me puserem numa prisão, me sentirei tão livre quanto o pássaro no céu. Vou me servir deles para agir com mais certeza. Tenho de me tornar tão duro que não somente poderei resistir às tentações da piedade, como até deixarei de senti-la. Tenho de arrancar do coração os germes do amor. Pesado, né? E ele comenta em seguida também da questão dos relacionamentos, né? Ah, ele fala da questão das relações pessoais, do próprio sexo, do próprio desejo e tal também.
Ele fala que sim, ele pretende tirar isso, até porque ele acha que é totalmente inútil, né? Você se basear a sua vida só simplesmente nisso, né? Na página 44 ele coloca, ó, o prazer é momentâneo, a posição ridícula e a despesa condenável. Embora seja um instinto que não se pode suprimir, o homem que se deixa desviar de seu caminho pelo sexo é um lamentável idiota. Quanto a mim, ele já não mete medo. Mais alguns anos eu estarei inteiramente livre de suas tentações. Então ele está bem fiel ali ao... Bom, aí em seguida eles saem, né? Eles vão a um bar, uma boate, não lembro muito bem. E lá nesse bar ele conhece a Lídia, né? Através de Simon, né? Ele conhece a Lídia e com a Lídia ele começa a ter uma relação bem peculiar também, né? O Simon, por exemplo, acha que com Lídia ele vai ter uma grande noite amorosa, sexual e tal, aquela coisa toda que se espera de um jovem em Paris. Mas que na verdade o que acontece é, com Lídia, ele vai ter uma relação bem assim, de amigo, de ombro amigo, né? Como se fosse um divã, por exemplo. A Lídia vai contar toda a história dela, de vida dela. Lídia é essa russa que veio, né, fugida ali do stalinismo naquela época, com a família dela e agora se encontra em Paris, né? Sozinha, já que o grande amor da vida dela, o Roberto, né, da qual ela era casada, está preso nesse presente aqui da história. Ele está preso. Então a Lídia vai contando um pouquinho de como foi a vida dela, de como foi a relação dela com o Roberto, como ela conheceu, de como se deu esse casamento e principalmente de por que ele foi preso. Tanto que o Simon era jornalista, não sei se já falei isso. E um dos artigos do Simon é justamente sobre a prisão do Roberto, né, inclusive. Tanto que a Lídia não gosta muito do Simon e tal. E grande parte dessa história é você conhecer sobre esse passado da Lídia. Então a gente vê que esse livro aqui não carrega aqueles grandes ações, não carrega um clímax, sabe, no final, aquela coisa toda. Basicamente o livro é diálogo, memória e contexto histórico, né? E também a mensagem, se há a mensagem que o autor colocou muito aqui dentro. Por exemplo, o Charlie aqui, ele tem essa família abastada, né? Ele vem dessa família em que as pessoas discutiam arte, né? Ele queria ser um pintor também, assim como o avô dele foi e tal. Chegando em Paris, né, ele descobre uma outra vida. A Lídia desperta nele uma outra vida. O Simon funciona como se fosse uma ponte, né? Uma ponte ali entre a vida, a bolha do Charlie que ele tinha lá na Inglaterra, com a vida da Lídia. Então o Simon para mim funciona como essa ponte. E ele descobre essas pessoas, né, que tentam ali ganhar a vida do jeito que tá, que é difícil, tem que se render à criminalidade e que passam isso, né? Que o que tem a oferecer é isso. Então, essas conversas que ele tem, por exemplo, o Natal que ele tanto esperava, eu vou passar uma noite mística, aquela coisa toda. Não é essa noite que ele tem, né? Ele leva a Lídia para casa, para o apartamento, tanto que o apartamento que ele escolhe aqui não é um apartamento de luxo, aquela coisa toda. Ele pede para o Simon levar ele a um apartamento mais assim, menos luxuoso, mais povão, vamos dizer assim, né? Para ele, sei lá, sentir isso, enfim. Aí é descrito também que a família do Charlie, né, tem esse pezinho à esquerda, né? Algumas questões ele é mais voltado para o centro, né, centro ideológico, né, quanto a algumas coisas, e é muito idealizadora de muita coisa. A Lídia não, a Lídia é essa russa, né, que veio fugida do stalinismo ali daquela época e que os pais dela também não conseguiram crescer na Rússia, né? Não conseguiram ter privilégios ali e acabaram sendo perseguidos e acabaram tendo que sair da Rússia para tentar a vida em outro país e vieram para a Inglaterra, se eu não me engano. Tanto que uma das discussões, por exemplo, do Simon com o próprio Charlie é sobre democracia. Eu achei essa parte bem interessante, inclusive. Na parte 224, na página, né, 224, o Simon comenta, né,
enquanto o Charlie fala se, você para mim você parece um democrata, né? Aquela coisa que ele chama que, digo isso, imagino que já não qualifica a si mesmo de democrata. Eu acho que as opiniões que o Simon tem, né? Aí o Simon coloca, a democracia é um sonho, é um ideal irrealizável com que a propagandista acena às massas, como se acena uma cenoura a um burro. O grande lema do século XIX, liberdade, igualdade, fraternidade, é pura balela. Liberdade? A grande maioria dos homens não precisa de liberdade, não sabe o que fazer com ela quando se obtém. Seu dever e seu gosto é servir. Conseguem assim a segurança, que é a sua maior necessidade. Está certo há muito tempo que a única liberdade que vale alguma coisa é a liberdade de fazer o que é direito. Ora, o direito é determinado pela força. É uma ideia engendrada pela opinião pública e prescrita pela lei. Mas a opinião pública é criada por aqueles que têm poder para fazer aceitar seu ponto de vista. É a única sanção da lei. É a força com que ela se apoia. Fraternidade? O que você entende por fraternidade? Aí ele pergunta pro Charlie, né, o que ele entende. Porque o Charlie tem umas ideias muito, assim, romantizadas das coisas. O Simon já chega, não, trazendo um pouquinho da racionalidade, trazendo um pouquinho desse pessimismo, né, que ele encontra, né, das coisas. Então ele até coloca aqui, né, ó, balelas, meu caro, balelas. Você não passa de um simplório sentimental. Em primeiro lugar, não é verdade que as pessoas lucrem por se conhecerem melhor. Eis aí a razão pela qual não deveríamos ter senão conhecidos e nunca fazer amigos. Um conhecido só nos mostra suas qualidades mais amáveis. É cortês e solícito, esconde os defeitos sob a máscara das convenções sociais. Mas faça-se tão íntimo dele a ponto de vê-lo tirar a máscara. Procure conhecê-lo tão bem que ele já não se dê ao trabalho de fingir. E descobrirá um ente tão cheio de baixeza, tão vulgar, tão fraco, tão corrupto, que ficará horrorizado se não houver adivinhado antes que essa era sua natureza. E seria absurdo condená-lo como seria condenar o lobo porque pilha os rebanhos ou a serpente porque pica. Pesado, né? E depois ele continua sobre a questão das democracias, né? É justamente essa desigualdade natural dos homens que solapa os alicerces da democracia. Que farsa estúpida é governar um país pela contagem de milhões de cabeças ocas. Em primeiro lugar, eles não sabem o que lhes convém, e segundo, não têm a capacidade para obter o que querem. A que se reduz a democracia? A força persuasiva de algumas frases inventadas por políticos ardilosos que visam seu próprio proveito. Né? Uma democracia é governada por palavras, e o orador raramente tem miolos na cabeça, ou, se os tem, falta-lhe tempo para fazer uso deles, pois que precisa empregar toda a sua energia em aliciar os imbecis cujos voto precisa. A democracia passou por 100 anos de prova. Teoricamente foi sempre absurda, e agora sabemos que praticamente é um desastre. Então, por essa frase, por esse comentário logo no finalzinho aqui, eu adorei esse livro. Sinceramente, foi um livro muito interessante. É um livro assim que pode trazer vários tipos de pensamento. É como eu falei, aqui você pode, eu poderia resumir o livro como lembranças, né? A parte sentimental das coisas, sobre lembranças, né? Do qual a gente vê a história da Lídia sendo contada, ela relembrando aquilo. E principalmente, né, como diz aqui na quarta capa, escrito pelo Rogério Ortega, a perda da inocência. Né? Perda da inocência, por exemplo, ao descobrir que o governo stalinista não é esse governo todo, é capaz de as pessoas fugirem desse governo para que tentem conseguir uma vida melhor. Perda da inocência do Charlie ao sair da sua bolha e, né, e ver que aquela ideia de uma aventura em Paris à noite, sozinho, não é isso. E entender que nas noites de Natal, enquanto algumas pessoas estão bem, felizes, reunindo ceia, outras pessoas já não estão. Né? Isso é extremamente... Quando ele conhece a história de Lídia, quando ele volta para a Inglaterra, ele começa a relembrar que Lídia não está passando por esse momento por isso. Ela não tem isso. Isso é dolorido para ele. A perda da inocência do próprio Simon, né, também, ao descobrir que para ele se basta, né, em que as relações humanas para eles não são importantes, que a democracia é uma farsa, ou seja,
a perda da inocência sobre essas máscaras, essas convenções sociais, como ele aponta aqui, que caem. É um livro que suscita muito debate e eu gostei pra caramba desse. Eu já tenho um fio da navalha aqui, vou dar continuidade ano que vem às leituras do William Somerset Maugham, né? Bom, fica a dica aqui desse livro, muito bom, que vale a pena ser lido. Como eu falei, gente, pra mim, só o título é Férias de Natal. E o momento que o personagem viaja, porque aqui não tem nada de Natal, não é uma historinha de ceia de Natal. Né? É uma história ambientada durante o final de dezembro e que vale muito a pena. Né? Fica a dica aqui desse livro maravilhoso e interessante e que vale a pena ser lido. Então, se você gostou do vídeo, curta aí, se inscreva, tem vídeo aí toda semana e até a próxima e Feliz Natal!